Mais um vídeo no canal e hoje quero trazer mais uma análise de temperamentos dos personagens da série Anne Conway, que está disponível na Netflix. É uma série assim, gente, tem um sabor, tem um enredo bonito, sabe, poético, é uma coisa assim que até inspira a gente na hora de assistir e viver nosso dia a dia. Essa série da Netflix, ela é uma adaptação dos livros. São mais ou menos 5 livros, acho que até para mais. E, na verdade, se a gente for olhar a série de 3 temporadas, ela foi inspirada em apenas um livro. Posso dizer para vocês que eu já maratonei essa série 3 vezes. E hoje eu resolvi falar para vocês um pouquinho sobre o temperamento dos personagens. O mais legal é que, olhando cada personagem, a gente vai percebendo que eles às vezes têm personalidades muito opostas, sabe? Comportamentos opostos. E é muito legal ver como isso, até mesmo na vida real pra gente, fica como uma lição. Porque às vezes uma pessoa que é muito diferente da gente pode nos complementar. Pra quem já assistiu a série, sabe que tem vários personagens que envolvem esse enredo todo. Vou trazer alguns principais aí, que eu acho que permeiam bastante contextos e situações da série. Chega de enrolação e bora falar um pouquinho sobre a série. A gente começa falando do Matthew e da Marilla, que no começo da série eles que são os primeiros a aparecerem, são os irmãos. E o Matthew, nem sei se, acho que o Matthew ele é mais novo que a Marilla, mas os dois, eles são muito parecidos em muitas coisas. É até engraçado que em alguns momentos da série, que a Anne percebe até que eles dois têm comportamentos parecidos. Eles têm meio que um espelhamento no comportamento. E também a questão do temperamento. O Matthew, ele é uma pessoa assim mais doce, ele tem um lado mais sensível. Ele é bastante observador. E ele também, às vezes, parece que traz um pouco de apatia. Na verdade, ele tem esse lado sensível muito grande. Por dificuldades, principalmente por questões da época, por traumas aí da infância, ele não sabia como expressar. A Marilla, ela também tem esse lado observador, bastante analítico, ela é muito pragmática, metódica. Ela tem esse negócio de rigidez. Ao mesmo tempo que ela também é sensível. Olha só como esse mesmo temperamento dos dois, eu vou já falar, ele pode ser visto de maneiras diferentes, mas ainda assim é o temperamento melancólico. O Matthew, ele é mais um melancólico que traz esse lado da sensibilidade. Já a Marilla, ela tem esse melancólico mais rígido, mais controlador, que provavelmente é algo que ela teve que passar também na infância, por ter que cuidar, sei lá, dos irmãos, dos afazeres. A gente não vê muito da história deles durante a série, mas alguns trechos a gente vai entendendo e captando mais porque eles são assim. A fazenda Green Gables, a gente vê o Jerry, que é um menino que eles contratam para trabalhar ali, para fazer alguns serviços da fazenda. Ele também é esse rapaz assim, ele é mais observador, muito tímido, e no começo principalmente ele tem bastante questões com autoestima, porque ele vem de um lugar assim que ele não tem muito estudo, tem muitas possibilidades. Ele tem esse desenvolvimento muito bonito durante a série. E aí ele vai conquistando aos poucos, a Anne principalmente, mas também espaço ali dentro da fazenda, até mesmo com o Matthew. O que eu gosto bastante no Jerry, na verdade, Jerry, no Jerry, que ele se torna um homem assim bastante gentil também. Ele traz esse lado melancólico, só que ele é um melancólico talvez mais aberto também, assim como o Matthew, porque ele também tem esse lado sensível. Rachel Lynde. Um dos primeiros episódios ela aparece, aliás, durante toda a série, em vários momentos específicos, só que eu acho muito engraçado porque a Anne coloca ela no lugar. Essa mulher, que no começo, principalmente, ela se mostra sempre, né? Na verdade, durante a série, mas ela traz bastante esse lado observador, ela sempre tá muito atenta a tudo. Ela é aquela bocuda que fala pra Marilla as coisas na cara, não tem medo e vai, enfrenta e fica ali em cima, assim, sabe? Bem controladora, bem dominante. A Rachel, ela é bastante comunicativa, é bastante expansiva. Mas ela tem esse lado que muitas vezes, aliás, todos os temperamentos têm, pontos positivos e pontos negativos. A Rachel, ainda nesse começo da série, ela traz muito esse lado sombra do colérico. Muitas vezes ela acha que é só a opinião dela que importa, então ela fica em cima da Marilla, que ainda tá se descobrindo na série. É incrível, assim, como quando a gente permite, a gente cresce também, principalmente quando a gente entende nossos comportamentos, o que vem lá de trás, o que a gente pode estar resolvendo. Então a Rachel é colérica. A gente começa falando aqui do Sebastian. Não vou entrar ainda nos amigos da Anne, que aí eu vou deixar agora mais pro final. O Sebastian fazer parte bastante aí da história.
Eu acho que da segunda temporada para a terceira. E é muito, assim, incrível ver como também ele vai se desenvolvendo ao longo da história, principalmente pelos lutos que ele vai tendo na vida dele. Bastante sofrida com a questão dele não ter sido criado pela mãe, ao mesmo tempo pelos preconceitos que ele sofre. E a gente vai vendo que mesmo quando ele se posiciona contra um racismo, por exemplo, ele traz com bastante delicadeza as palavras, mas ao mesmo tempo ele é firme. Eu acho importante que, por exemplo, o temperamento do Bash, que pra mim é o temperamento melancólico, que esse temperamento consiga, assim como o Bash fez, porque ele mesmo fala que ao longo da vida ele foi aprendendo a se posicionar, que não é que fica mais fácil, mas ele vai conseguindo ao longo da vida ter essa adaptabilidade, né? Portanto, consequentemente, ele vai conseguindo se expressar mais e se posicionar contra essas questões aí de preconceito. Bash, assim como os melancólicos, muitas vezes guardam as situações e guardam detalhes do que aconteceu, principalmente se foi um fato negativo, elas vão guardar. Só que o Bash, ele vai aprendendo a falar. Em momentos ele consegue se posicionar com a mãe também. E ele traz assim, apesar dele sentir, ele é bastante sensível, né? Várias questões, ele também vai se posicionando e vai formando aí um lado mais maduro. Eu não vou nem falar do professor anterior, tá, gente? Quem assistiu sabe. Eu vou falar já da professora, a senhora Stacy, que é uma professora assim maravilhosa. Ela é muito imaginativa. Então ela tem esse lugar assim de comunicação, ela tem uma grande influência. Ela é aquela pessoa que chega no ambiente e as pessoas observam ela porque ela muitas vezes é pioneira nas coisas que ela faz. Eu gostei muito, porque a senhorita Stacy, ela anda de motinho, ela é bem desenrolada, usa as calças, sabe? Em vez de saias, vestidos, corset, coisas que eram comuns naquela época, que eram meio que obrigações da mulher a utilizar. Então, ela é bastante inovadora nesse sentido, ela traz realmente essa influência. A senhorita Stacy é sanguínea. Por fim, a gente já começa falando da Ruby, tá? Vou falar da Ruby, porque ela é uma das amigas da Annie que, junto com a Diana, estão sempre ali apoiando. E no começo, a Ruby ela era bastante resistente quanto a fazer amizade com a Annie. Lembrando, gente, que nessa época tinha muito essa pressão contra a mulher, da mulher fazer isso ou aquilo, dela ter o papel dela, poder sair da linha do que era o certo. Então a Ruby ela tinha muita questão assim com a família mesmo. Colocava ela numa caixinha, ela tinha que seguir aqueles padrões. Pessoas que seguiam a rigidez nesse sentido tinham uma dificuldade de aceitar a Annie. A gente observa aqui uma Ruby sensível, apaixonada, romântica, bastante observadora também. Então a Ruby é melancólica. Outro amigo da Annie aqui também, que apareceu bastante, foi o Cole. Ele, uma pessoa assim, bastante sensível também. Ele tinha esse lado de ser bastante observador. Não era só tímido, ele gostava de ficar no mundinho dele. Ele era uma pessoa mais introspectiva e ele demorou bastante tempo para confiar em alguém, para abrir até o seu coração e abrir a questão da homossexualidade dele. Então, o Cole é essa pessoa assim que vai aos poucos, sabe? Que vai observando, vai sentindo. Muitas vezes não comunica o que está sentindo. Principalmente quando teve uma época que ele parou de ir para a escola e ele não conseguia falar para a família que ele não estava indo, por conta da violência que ele sofreu do professor. O Cole, ele foi encontrando na Annie esse lugar seguro, até porque ele expressa bastante das emoções, das sensações dele através da arte. Então, o Cole também é melancólico. A gente chega na Diana, a melhor amiga da Annie. A gente observa uma Diana que é bastante comunicativa. Ela é praticamente uma líder ali naquele grupo antes da Annie chegar. Ela tem esse lugar de bastante influência também. A Diana, ela é um pouco mais rígida em alguns aspectos. Só que a gente observa que, obviamente, tem muita questão da família dela se rebelando contra essas regras. Aí, no fim, ela tinha ali uma punição por conta daquilo que ela estava fazendo. Mas a Diana sempre teve esse espírito indomável. E ainda assim, mesmo tendo essas rigidez da questão da família, a gente viu uma Diana bastante expressiva. E um dos pontos para mim poder fechar o temperamento da Diana foi quando ela falou pro Gilbert lá no trem de uma forma muito brava e muito assim colérica, de fato, como ela é, que o Gilbert não tinha visto a carta que a Annie fez e que, como assim, Gilbert? Acorda pra vida, a Annie te deu sinais, você teve muitos anos para falar que gostava dela, mas não fez. Então a Diana, gente, colérica. A gente chega no Gilbert e na Annie, que são opostos, tá? Vou falar primeiro do Gilbert, meu crush. A gente fala de Gilbert,
este menino apaixonante, pessoa que é observador também. Ele tem esse lado sensível, ele capta nuances, essa sensibilidade também faz parte dele. É uma pessoa muito gentil e cuidadoso com as palavras dele. Ele tenta chegar na Anne, principalmente, de algumas formas, e às vezes ele nem sabe como conduzir aquela situação. Às vezes, para um sanguíneo, um fleumático que tem mais habilidade de conectar com as pessoas, o Gilbert ele tem esse lado muito maduro e às vezes ele não sabe como começar com as palavras, então ele vai de um jeitinho assim um pouco mais tímido, mas ele sempre vai avançando. Eu acho que até pela vida que ele teve, as questões com o pai, questões de saúde, que ele não ter tido a mãe também presente, a gente vê sim um Gilbert muito mais amadurecido, a gente percebe que ele é um menino, a faixa etária dos meninos ali da escola, apesar de terem a proximidade com a questão da idade, o Gilbert realmente teve que viver uma vida e amadurecendo esse caráter, essa personalidade, muita responsabilidade logo cedo. A gente observa que esse Gilbert, ele pensa bastante antes de tomar uma decisão, por isso que acho que até demorou muito tempo para ele negar aí a questão do noivado com a Winifred. Realmente precisava desse tempo para maturar a informação e para entender qual era o caminho que ele gostaria de seguir. A gente vê um Gilbert mais melancólico. Agora a gente chega na protagonista aí da série maravilhosa, que é o oposto do Gilbert. Anne, super criativa, comunicativa, ela é idealizadora de sonhos, questões sociais, ela realmente bate de frente, ela não tem medo de falar o que ela pensa. Muitas vezes, obviamente, impulsiva e falante, né? Então a Anne, ela acaba cativando as pessoas. Pode demorar tempos, mas quando a gente observa a Anne do começo da série para a Anne no final, a gente observa que ela tem muitos amigos. Esse é o poder de uma sanguínea, que obviamente foi amadurecendo ao longo da série, foi amadurecendo a sua personalidade, seus comportamentos. É uma Anne que a gente observa assim que mesmo depois que ela já tá jovem e adulta, pelo menos na série, e eu acredito que também nos livros, principalmente, tem esse lado mais maduro, mais responsável, ela aprende a lidar melhor com as emoções dela, muitas vezes não expressando de forma dramática para todo mundo, buscando controlar dentro dela mesma e ao mesmo tempo abrindo com pessoas que ela sente confortável. Ela não perde a sensibilidade, ela não perde a alegria, ela não perde essa flexibilidade de olhar a vida. Ela também passa por muitas coisas, mas ela perdoa fácil. Então a Anne, ela luta pelo que é justo. E esse é o grande poder do sanguíneo também. Gente, me conta aqui o que vocês acharam. Eu amei fazer esse vídeo, eu amei assistir a série. Daqui um tempo eu vou assistir de novo. Tô lendo os livros porque eu já tô com saudade dos personagens, mas eu tô acompanhando os livros, então eu tô bem feliz, assim, sabe? Coração quentinho. Eu não poderia deixar de trazer para vocês um pouco mais sobre esses temperamentos. Porque afinal, a gente é feito também de temperamentos. E quando a gente entende mais sobre quem nós somos, nossos pontos fortes e pontos que a gente precisa realmente melhorar, a gente cresce muito mais como pessoa, como profissional, nas nossas relações e nas situações em que a gente está inserido. Se você quer saber mais sobre o seu temperamento, agende agora mesmo a sua consultoria, porque eu faço consultoria de temperamentos e a ideia é realmente trazer o autoconhecimento para você e te ajudar a aperfeiçoar ainda mais quem você é. Se você curta o vídeo, clica aqui para me seguir e manda para mais pessoas também saberem um pouco mais sobre os temperamentos em N com E. É isso, um beijo e até logo. Tchau, tchau.